Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Ayla, bem-vinda. Rafael, Davi, bem-vindo, gente. Oi, Ângela. Vamos chamando os amigos, vamos chamando o pessoal. Boa noite, Carol. Tudo bem com vocês? Da onde vocês estão falando? Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir bem? Boa noite. Como é que tá o som? Oi, Cássia. Dá um retorno aí, amores. Como é que tá? Oi, Nayane. Beleza? Sonzinho? Tá conseguindo ouvir bem? Juiz de Fora, coisa boa aqui do Rio. Também tô aqui no Rio, tô em Friburgo, é serra, é frio. Sorocaba, é cidade boa, gosto. Goiânia, Curitiba. Bem-vindos, bem-vindos. Que bom que vocês estão fazendo uma limonada com esse limão. Quer ter que ficar em casa estudando, aproveitando. Boa noite, povo lindo. Adorei, Ellen. Boa noite, grande Marcelo. Desirê. E aí, meus amores, vamos enviar para os nossos amigos. Que bom, Ellen, que tá bom o som. Que hoje nós vamos ter mais um capítulo. Eu e a Gabi, gente, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. A gente quis fazer 3 lives. Ai, contei o segredo. Eu sou péssima para guardar segredo. Por quê? Para encher vocês de conteúdo. Porque a avaliação é um tema que a gente costuma ver que existe muita dúvida, né? E é tão rico. Oi, Emerson. É tão rico, tem cada experiência é uma experiência e a gente quer passar aí o máximo para vocês que seja possível nessas lives, tá? A live semana passada foi bem interessante, a Gabi já entrou, ó. Gabi, você janta rápido, Gabi. Eu vou te chamar, Gabi, peraí, como é que faz? Chamei a Gabi. E hoje a gente vai continuar a avaliação. Olha lá ela. Nossa, linda. Tem que Como é voar, né? como é que consegue chegar assim? Tem que chegar, tomar banho, porque não pode ficar sem Animadíssima. tomar banho, né? Agora, com essa história de Tem. Deixa eu botar aqui meu celular pra Deixar tudo carregar. do lado de fora. E aí, se arrumar rapidinho, comer alguma coisa e pronto. Animadíssima. E aí, Gabi, tô Tá bem? esperando o pessoal aqui entrar, pedindo para todo mundo e chamando os amigos. Vamos lá, gente, que a gente tem bastante novidade. Tô vendo que tem gente aí que trabalha com RPG também. É, a Marília, ela trabalha comigo. Ah, que bacana! Trabalhamos juntas. Gente, vocês estão conseguindo ouvir? E olha só, se por acaso a gente não conseguir responder agora, fiquem tranquilos que a gente vai responder, tá? Nem que seja depois da live. Beleza? Tomara que isso aqui fique. Eu acho que tá Tá, no seu tá fone. dando microfonia? De novo? Tava bom. Tá dando microfonia, gente? Tá dando, Gabi? Pra mim Vê. não, mas tem alguém falando aí que tá. Ah, tá, na minha voz. Na sua voz? Tá duplicando o que eu falo. Então, será que o problema é? Lembra da outra vez? Tirou o fone, aí melhorou.
Melhorou. Deixa eu tirar de novo aqui. Gente, melhorou? Agora acho que sim. Melhorou. Angela falou que você tá com eco. Então, porque você tava de fone. Agora que tirou o fone, melhorou. Então vamos fazer sem fone. Boa noite, gente. A Gabi não tem fone, né, Gabi? Eu tenho. Você quer que eu coloque o Tem fone? uma. Não, o Marcelo. Eu vou colocar meu celular Ah, para carregar e não dá no iPhone, só tem essa entendi. entrada. Tá, a gente faz as duas sem fone, é que o Marcelo tá ali, ligadão. Em vez de dormir, ele fica ligadão na gente. Ele é muito dedicado. Eu vou pôr meu celular para carregar porque vai acabar a bateria. Muito bem, né? Vamos com o nosso assunto de avaliação agora, né? Estática e dinâmica. Sim. Vocês pegaram caneta e papel, gente? Bora então. Travou aí, Gabi. Agora Eu voltou. coloquei meu celular para carregar. Sim. Vamos lá, vamos começar. Muito bem. Então, na outra live a gente falou sobre a parte da anamnese, né? Da importância de conversar com o paciente, com o aluno, né? De ter uma anamnese rica, né? Não só perguntar a queixa principal, né? Mas coisas mais importantes que a gente às vezes pensa que são coisas irrelevantes, mas não. São coisas que são super importantes, como que o sono, como que a pessoa se alimenta, coisas assim, da vida diária, se tem outras dores, já apresentou outros sintomas antes daquele. Então, tudo isso é importante para enriquecer a nossa anamnese, para enriquecer a avaliação. E a partir disso, quando a gente começa a fazer a avaliação estática e a avaliação dinâmica, a gente consegue entender, porque às vezes aquele tecido está apresentando dor, né? E que é Sim, importante lembrando também. ainda, Gabi, Perdão, tá tendo atraso aqui. Bom. Lembrando ainda da linha do tempo. Acho bem importante se fazer a linha do tempo, né? Sim. Porque um problema de 10, 15, 20 anos atrás pode estar repercutindo hoje, inclusive na postura, né? Sim. A postura foi o que a gente estava falando a gente falou na outra live e eu sempre tento repetir isso quando eu dou um curso, alguma coisa assim, que a postura, muitas vezes, a maioria das vezes, ela não é a causa, né? Ela é a consequência, porque a postura ela se adapta ao meio externo, a postura assim como o sistema nervoso autônomo. E isso faz com que o nosso sistema musculoesquelético se adapte àquele estímulo, àquela aferência, né? E se adapte naquela posição, porque o corpo prefere que funcionem outras coisas mais vitais do que o sistema musculoesquelético. Então, por isso que a postura, às vezes, ela é mais consequência do que causa, né? Sim, o corpo ele busca o conforto, a economia e o equilíbrio, né? Isso. Que for mais fácil para ele manter a hegemonia da sobrevivência, ele vai fazer. Se tem as causas que tiver. Geralmente né? a postura ela se adapta ao sistema neuromeníngeo, né? Que é a medula e as meninges, as raízes nervosas e as vísceras, o sistema visceral. Geralmente a postura se adapta para melhorar o funcionamento desses dois sistemas. E aí tem os fatores diferenciais, né, Gabi? Que a gente chegou a falar também semana passada. Sim. Que é importante a gente ver hoje na questão da avaliação estática e dinâmica também. São os captores posturais, né? Os olhos, o aparelho manducatório, né? A boca e o pé. E as cicatrizes. Eu ainda posso acrescentar duas também, que são as cicatrizes,
E o que a gente chama de agora que está sendo estudado da pressão intraabdominal, que também pode ser um fator bem importante interferencial, né? Sim. Então, isso tudo tem que ser avaliado e às vezes as pessoas me pedem, dá uma olhada nessa avaliação postural, nessa foto, né? Ver o que você acha. Isso é tão, né? A gente não tem o que dizer. Né? Na verdade, a gente tem que ver como que o corpo se movimenta, né? Que compensações que ele faz para se mover, né? O paciente fala assim, dói quando eu fico muito tempo sentado. Tá. Por que tecido que eu sei que dói muito se eu fico muito tempo na mesma posição? Os ligamentos. Então, tecido ligamentar é um tecido de posição. Então, se você fica muito tempo na mesma posição e você tem aquela dor, geralmente é dor ligamentar. Então, você também tem que saber as características da dor, né? Então, isso também é importante. Tá. Então, você fica muito tempo sentado, então é a sua má postura, né? É muito fácil já jogar assim para o paciente que ele fica numa má postura, ou então o problema é a sua cadeira, X, né? E você não tem nem noção de qual é a manifestação clínica de cada tecido, né? Como é que é a manifestação clínica de um músculo, de um ligamento, de um disco, de um nervo, de uma fáscia. Então, de um osso, né? O periósteo também, ele dói. Então, a gente tem que saber a manifestação clínica de cada tecido durante a nossa avaliação. Quando você, por exemplo, solicita o movimento da coluna e o movimento é nos primeiros graus de movimento, a dor aparece no final, na volta do movimento, tudo isso nos leva a identificar qual tipo de tecido que pode estar ali prejudicado. É bem interessante, né, que existia uma discussão que fáscia não doía, né? E Carla Esteco, junto com a equipe dela, descobriu que existem captores de Ruffini, de Pacini na fáscia, né? Então ela é sensível à pressão, ela é sensível à dor, ela é sensível a esses estímulos psicológicos, né? Inclusive já descobriu que a fáscia ela contrai independente do músculo. Olha que interessante. Né? Então, assim, existe um leque de necessidades da gente estudar a avaliação, né, Gabi? Muito, muito grande. Tá aí a importância da gente estudar com vários professores, né, com vários mentores e várias linhas, né, Gabi? Que eu sei que você também bebeu dessa água, né, Gabi? Porque o grande erro é a gente fragmentar, esse é o problema, né? Então, uma pessoa chega, por exemplo, com uma dor no ombro, você vai e avalia o ombro, né? Avalia o movimento do ombro. Mas o ombro ele pode estar com problema na movimentação por causa da coluna torácica, por causa da cervical, pode ter muito comum. Um problema de fáscia tóraco-lombar, né? Que vai prejudicar o latíssimo do dorso, pode prejudicar o movimento do ombro, e assim vai. Então, tem muita gente que acaba focando naquele segmento, né? E a gente acaba rotulando o paciente com o nome de uma patologia. Aquele paciente é uma síndrome do impacto, aquele paciente é uma lombalgia. Sendo que existem muitas dores nos ombros que também têm sintomas lombopélvicos. E tem uma ligação, né? Pela face tóraco-lombar, pelo latíssimo do dorso. Só que se eu não sei anatomia, biomecânica, se eu não sei fisiologia, né? Como que eu vou saber de onde vem aquilo? Como que eu vou saber que tipo de exercício que eu vou dar? Qual vai ser o tipo de tratamento que eu vou fazer, né? Como que eu sei que o músculo ele tá em espasmo, ou se ele tá hipertônico, ou se ele tá hipotônico? Porque como que você vai colocar um músculo em espasmado já logo para contração no exercício de força, se ele tem um problema no torque, né? Então, tudo isso faz parte da avaliação. Então, não é só colocar a pessoa lá na sua frente, você pega o diagnóstico, você pega o exame, pega lá... Já começa a fazer a avaliação para ver o que tem que fortalecer, né? Tem que Inclusive, você falou muitos problemas, eu vejo isso, por exemplo, né? A minha forma de fazer. Eu não costumo testar força
né? Testar exercícios de força antes de trabalhar a cadeia. Porque eu noto que eu posso ficar com uma visão errada do que está acontecendo com o paciente. É minha forma. Porque, por exemplo, vamos fazer uma ponte. Aí o paciente não consegue fazer o exercício de ponte. Eu vou achar o quê? Que é fraqueza em glúteo. Glúteo médio, por exemplo. E pode ser uma retração da fáscia da cadeia anterior, de tronco. E ele não está conseguindo fazer por causa dessa, né, dessa tensão dessa fáscia. Inclusive até a tóraco-lombar também. Ixi, E aí eu vou botar coisa, exercício de, né? Então, assim, eu particularmente eu faço toda a avaliação, como a gente falou na primeira parte da nossa live, inclusive a parte toda visceral de fatores interferenciais. E eu já faço, quando eu vou pensar em fortalecer, né, ou equilibrar, eu só faço depois de equilibrar. Cada um tem uma forma de fazer interessante, né? E dessa forma eu vejo que a gente trabalha mais globalidade e a gente vai no problema diretamente. Os tecidos, eles são diferentes e eles podem se comportar de maneira diferente, só que eles são todos interdependentes. Então, não tem como você pegar... O músculo, ele precisa do trabalho da articulação, que precisa do nervo, né? Uhum. E quem manda em tudo isso é o nervo. E às vezes a gente não dá bola pro sistema neural, né? A gente não... Nem liga pro sistema neural, né? E tem como a gente fazer avaliação, né? De neural, que a gente até aprende na faculdade, né? Avaliar miótomo, dermátomo, avaliar esclerótomo, tudo isso a gente aprende, né? E só que aí a gente chega na nossa prática diária, muitas coisas a gente deixa para lá, né? A gente deixa para lá. E, por exemplo, no sintoma de nervo, que às vezes muitas pessoas confundem, porque é o ciático, tá? Você tem lá a raiz de L5, tem inúmeros músculos que são inervados pela raiz de L5. Então, aquele sintoma que seu paciente está apresentando, se você sabe que raízes que saem dali de L5, que raízes inervam que músculos, você vai saber o nervo, né? E não rotular. É uma ciatalgia, mas pode ser uma NL5S1, pode ser que pegue qualquer uma daquelas raízes que saem dali, né? Porque o ciático não é formado só pela raiz de L5, né? Vai de L4 até S3. Então, pode ser qualquer músculo dali. Então não é o ciático porque não produz dor. Tá bom, mas então, que músculo que é? Então, a gente tem que ir estudar. E saber se o músculo está sofrendo por uma compressão, se ele está sensibilizado ou se ele está com uma restrição mecânica. Acontece demais também de estar sensibilizado e as pessoas estarem alongando, né? Exatamente. Tudo é alongamento, vão lá para o pilates e vão para o alongamento. E ela piora essa sensibilidade neural. E as pessoas perguntam, vou alongar na hérnia, vai alongar numa ciatalgia por hérnia de disco. Sim. Pode ser que piore? Pode. Então, num caso da raiz nervosa está sensibilizada. Como que pode acontecer isso? Eu tenho uma extrusão. Aí, então, você tem um material que não é ali daquele meio, que extruiu e saiu ali do disco e foi para um meio que não é dele. Causa uma irritação e uma reação no seu sistema, de um sistema imunológico, né? Nossa, tem um negócio ali que não é dali, então vamos tirar. Essa reação inflamatória provoca uma reação, uma irritação na raiz nervosa. Hipersensibilidade. Uma irritação química. Então, você tem um fator mecânico de compressão, mais um fator químico. E nesse caso, se você já começa o alongamento, pode ser que piore a dor, porque o nervo está sensibilizado pela inflamação. Entendeu? E é muito interessante porque não existe um teste, né? Um teste químico para você saber se tem um problema químico. Então, na própria avaliação postural, de acordo com a postura do indivíduo, né, você pode saber se é um problema mecânico ou se é uma hipersensibilização. Então, normalmente, tá, num problema agudo, né, no crônico, a pessoa já começa a ter outras compensações, você tem que procurar mais. Mas num problema agudo, se ela tem uma crise, e normalmente é de origem mecânica,
vamos supor, lombar, ela tende a levar o corpo para longe da lesão, para tentar abrir o espaço. Exatamente. Né? E se é um problema nervoso que já tem sensibilização, ela vai para cima da lesão para tentar buscar o repouso. Então, assim, como é importante essa questão, né, de entender o que é problema mecânico, o que é hipersensibilização, o que é compressão e o que isso tem a ver com a postura, né, Gabi? Exatamente. Isso daí a gente já vai pegando lá na anamnese, né? Porque a gente já sabe se dói mais à noite, se não dói, né? E você já sabe se a dor é de origem inflamatória ou se é de origem mecânica, né? Geralmente a dor inflamatória, ela aparece durante a noite, não deixa a pessoa dormir. E a dor de origem mecânica, a pessoa acorda bem e com o passar do dia vai piorando. E aí, quando eu faço a minha avaliação estática, que é a avaliação que a gente aprende mesmo, né? Que a gente faz vista anterior, vista posterior, a vista lateral. Eu até peguei aqui para mostrar para o pessoal, para eles lembrarem, né? Ótimo. Deixa eu ver Eu esqueci meu computador, deixei meu computador no estúdio. Olha só, vai falando aí, ó, vista anterior. Então, e aí o que a gente pode observar? O que a gente pode observar na vista anterior, né? Então, a gente vê posição da cabeça, né? A gente vê se a cabeça tá rodada, se ela tá inclinada. A gente vê o alinhamento dos ombros. Vai me ajudando aí, a linha alba, né? A gente vê A espinha ilíaca, a espinha antero ilíaca. superior. Sim. O A gente vê o triângulo de posicionamento Tales, das né, mãos. Gabi? O posicionamento das mãos, né? Assimetrias de face, tá bom? Isso é importante a gente ver também, assimetrias de face. Ali na posição, nos joelhos, você vai ver se ele é valgo ou se ele é varo. A posição dos pés, né? Então, tudo isso a gente pode ver na vista anterior. Tem mais alguma coisa? Eu acho bem importante a questão do triângulo de Tales no braço, até mesmo para a gente ver se tem algum encurtamento do trapézio ou alguma escoliose, se pode existir, né? E o desnivelamento do quadril. Eu posso ter um quadril mais alto do que o outro, né? E isso pode estar vindo de membro inferior ou estar vindo de membro superior. Pode estar vindo da forma, né, que a gente chama de ascendente, que é de baixo para cima, ou descendente, de cima para baixo. Beleza? Aqui a gente já tem, ó, vistazinha lateral. Isso. Então, na vista lateral, você vai ver as curvaturas fisiológicas, né? Então, você vai ver a curvatura da cervical, da torácica, da lombar. Se tá hiper, se tá retificada, né? Se tá normal, porque também a gente pode encontrar normal. A gente pode ver também como que tá o plano desse paciente, se ele tem um plano anteriorizado, né? Se ele faz uma descarga de peso mais para a parte da Isso é importante. né? Esse, por exemplo, eu tenho a impressão que ele cai, ele começa aí, tá vendo? Ele tem uma hiperextensão de joelho. Tem. E por causa disso, ele faz uma compensação, possivelmente por causa da hiperextensão, ele faz uma compensação de uma inclinação. Sim. E pode parecer que é uma cifose, mas aí a gente teria que ver mais perto, que pode não ser uma cifose. Pode ser só uma inclinação de tronco, e as pessoas confundem com cifose, né, Gabi? Aí você vai ver se tem pitose de abdômen, anteriorização de cabeça, tudo isso na vista lateral. Lateral. Aqui ele faz dos dois lados, né? Protrusão do ombro, os joelhos têm hiperextensão. A posição das mãos, se elas estão anteriorizadas, se elas estão para frente do corpo, se elas estão para trás, a posição das mãos. Sim. Uhum. E aqui posteriormente. Na vista posterior, né? A gente vê a posição, também ainda vê a posição da cabeça, né? E a gente vê também a posição das escápulas, né? Se elas estão aladas, se elas estão aduzidas, se elas estão rodadas. A gente já consegue visualizar, no caso de uma escoliose, né? A curvatura da coluna. A gente vê a espinha ilíaca póstero superior. Mais coisas. Também conseguimos. Oi? Tornozelo valgo e varo. Eu gosto muito de ver a questão do valgo falso e o valgo verdadeiro sempre posterior. Tem pessoas que gostam muito anterior. Só que quando a gente vê anteriormente, é um macete, né?
Se a patela está rodada, se está mais medial ou mais lateral, isso confunde muito, Gabi. Então, eu gosto de ver por trás, né, para não ser confundido pelas patelas. É um macete bacana. E eu também, na verdade, para ver o tornozelo valgovário, eu faço o dinâmico, né? Que pede para o paciente ficar num pé só, porque aí você vai ver se é isso mesmo. Porque aí ele vai para onde tem a compensação, ele fica no apoio unipodal. Com certeza. E dentro de cadeias musculares, me parece que essa pessoa ainda tem uma hiperlordose diafragmática, que é a retração alta, né? que vai, né, da torácica até a lombar. É uma retração facial, me parece, mas aqui não dá para ver que não está tão pertinho. E também Deixa eu voltar. o alinhamento da fossa poplítea, né? Também é na vista posterior. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Tá? Que aqui pelo alinhamento da fossa poplítea e da espinha ilíaca póstero superior, a gente já desconfia se tem uma diferença de membros inferiores também. Sim. Tá ok? Deixa eu voltar. Beleza. Aqui eu botei os planos, né? Mas seriam os planos normalmente de movimento, mas isso aqui é mais para a questão da gente avaliar a dinâmica, né? Mas para lembrar o pessoal do plano frontal, do plano sagital, que é o cortado no meio, né? E o plano longitudinal, né? Normalmente a gente tem comprometimento desses 3 planos quando a gente tem uma escoliose verdadeira. Né? Por isso que a gente fala que a escoliose é tridimensional, porque ela tem o comprometimento desses 3 planos. Sim. Eu não lembro, mas eu esqueci, porque eu esqueci meu computador no estúdio e tinha já toda a avaliação que eu... Tá cortando? Eu vou ter que botar... Não, tô botando aqui, mas não tem jeito, não tá entrando, ele vai ficar aqui embaixo mesmo. Que eu tenho toda a parte da avaliação estática, então eu não lembro se estou esquecendo de alguma coisa, tem bastante coisa, né, para ver. Mas essa parte da avaliação... A anteroversão e a retroversão, a gente não falou. Isso. A anteroversão de bacia, né? Que são a espinha ilíaca anterior, mais para baixo, espinha ilíaca póstero superior acima, e pode também você ter uma anteroversão direita, uma retroversão esquerda. Não necessariamente tem que ser dos 2 lados iguais, né? E é isso. Aí depois disso a gente já entra na parte da avaliação dinâmica. Isso. A Carol está perguntando se a gente faz algum teste específico. Fala você, Carol. Aí já é dentro da avaliação dinâmica, não? Como eu trabalho com cadeias, eu faço testes específicos também da pessoa em pé, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma escoliose, eu vou ver se esse problema está vindo de baixo ou se está vindo de cima. Né? Se ela tem um desnível de bacia, simplesmente eu não vou falar ela tem um desnível de bacia, eu vou ver, vou fazer o que a gente chama de reequilibrações, né? Quando você trabalha a correção de uma estrutura, o que normalmente acontece, Mézières já falava, a estrutura vai passando a força pela cadeia muscular. Normalmente as pessoas falam ali no que é cadeia? Cadeia é uma forma dos músculos da fáscia, né, transmitir força. Então é como se fosse um lago, né, cara? Se você joga uma pedra, ele vai reverberar lá na frente. É a mesma coisa quando você corrige alguma estrutura de forma mais severa, né, assertiva, o problema vai acontecer lá na frente, ou vai ser corrigido. Então você vai ver, por exemplo, que se você corrigir um pé, para onde vai o problema? Vai para um joelho? Vai para uma lombar? Então você sabe que você depois vai ter que trabalhar a cadeia. Você vai ter que trabalhar o pé de olho no joelho e de olho no ombro. Você não vai poder deixar fugir. Então, assim, é o que eu estava falando com a Gabi.
cada um avalia de uma forma. Tem uma forma correta de avaliar? Não. Né, Gabi? Eu costumo dizer que a gente busca os professores que estudam mais, que têm mais experiência, porque tem aquele que tem uma experiência muito grande em escoliose, outro que tem em hérnia, outro que tem problemas neurológicos, né? E cada forma de avaliar é uma. Eu, por exemplo, minha avaliação nunca fica a mesma durante um ano. Eu sempre mudo a avaliação. Eu tenho uma para problemas neurais, eu tenho uma para parte ortopédica de RPG, eu tenho uma para esteco, né? E a soma desses instrumentos, desses métodos, é que vai me dar instrumento para trabalhar. Então, quando a Carol fala, você faz algum teste específico, é difícil responder isso, porque são Exatamente isso que vários eu ia testes. falar. Porque a avaliação que eu uso hoje em dia é uma avaliação que vem para mim da minha formação de osteopatia, né? Que eu vou procurar qual que é o sistema que está em disfunção naquele corpo. E aí, dentro da avaliação, quando eu acho o sistema, eu vou fazer o teste específico para aquele sistema, né? Só que é muito grande o negócio, né? E então, quando eu falo de coluna, os testes que eu faço, quando eu vou precisar avaliar a coluna, eu faço o teste de mobilidade global, que você vai avaliar os movimentos da coluna, né, do seu aluno lá, do seu paciente. Você vai pedir para ele fazer os movimentos da coluna, né? Flexão, extensão, rotação, inclinação. Você vai observar como que são esses movimentos, se os movimentos são harmônicos, se tem quebra de curvaturas, se tem ozonaplanas, né? Se esse Você tem movimento bloqueios. se produz dor ou não, se tem bloqueio. Então, é num teste simples de mobilidade da coluna. A gente solicita a flexão, rotação, a extensão e a inclinação e você faz a interpretação, né? Então, por exemplo, E se aí é importante entender arco de movimento, né? É importante entender qual é o arco de movimento de flexão e extensão de uma cervical, qual é o arco de movimento importante para uma torácica, né? Correto, para você ver se tem restrição ou não. Aqui eu trouxe também, trouxe uma foto de uma paciente de escoliose, olha, e ela faz o teste, Gabi, que você falou aí de flexão anterior, que também é chamado de roda de bicicleta, né? Então, na escoliose, por exemplo, é um teste chamado de teste de Adams, né? Ou roda de bicicleta, que você vê a giba, né? Quando tem a rotação para o lado da convexidade, perdão, da concavidade. Tá vendo? Você vê a giba da escoliose. E quando a pessoa tem qualquer outro problema também, de como disse a Gabi, de retificação, né? Quando faz a extensão, você tem quebra de linha, você vê que tem ali uma hiperextensão chegando numa hipomobilidade, né? Então, você tem que avaliar essa questão da hipomobilidade e da hipermobilidade. Se Não é isso? se você já tem um movimento, logo no início do movimento já gera dor, você tem que desconfiar de comprometimento de nervo, por exemplo, né? Se você tem uma dor mais no final do arco do movimento, é mais articular, ligamentar. Então, por exemplo, meu aluno não pode fazer meu exercício de flexão de coluna. Por que que não pode, né, fazer? Qual que é o problema de realizar a flexão? Né, que todo mundo tem medo de fazer uma flexão de coluna numa pessoa com uma hérnia de disco. A gente não tem que bloquear o movimento, mas a gente usa a nossa avaliação para saber que movimentos que estão gerando sintomas, a gente tem que entender por que está doendo fazendo aquele movimento, né? Porque muitas vezes não é o tecido discal, não é o disco que está doendo, né? Não é a hérnia que está doendo. Então, numa extensão, pode ser o choque de facetas, né? Pode ser espasmos musculares que geram dor, um músculo hipertônico também pode ser ligamentar, né? Quando você tem um comprometimento discal com comprometimento de ligamentos, que você pode ter só um comprometimento discal, mas você pode ter um comprometimento discal acompanhado de comprometimento de ligamento, acompanhado de artrose facetária, e cada um vai produzir um sintoma, vai produzir um bloqueio. Então, isso a gente tem que ter
A gente tem que ter conhecimento para na hora da gente avaliar, a gente saber por que está aparecendo aquele sintoma. E nisso a gente consegue traçar os exercícios que a gente vai dar no Pilates, na fisioterapia, seja lá qual for o seu tipo de tratamento que você vai traçar. Uhum. É extremamente importante saber de onde vem o problema. Muita gente também é assim, você avalia o seu paciente andando, como ele anda? Muita gente não avalia, né? Então, como que ele se move? Que estratégias motoras ele usa para andar? Ele dissocia? Ele faz dissociação de cintura quando ele se move? Tudo isso É muito importante avaliar. É muito importante avaliar, porque tem muitas pessoas que têm problemas de coluna porque não tem dissociação de cinturas. Eles andam rodando, né? Exatamente, andam rodando. Eles andam fazendo báscula, né? Que o movimento é esse. E eles andam fazendo isso, com o quadril rodando a lombar. E aí, às vezes, a gente acha que o problema é porque está sentado, é por causa de onde está vindo, é a forma de andar, né? Eu costumo dizer que a forma com que, quando ele está sentadinho esperando a gente, já é um teste. Quando ele levanta, já começa a ser o teste dali. A anamnese começa daí. Os exercícios, né, também. A gente pode usar os exercícios para avaliar, né? Às vezes a gente dá um exercício. Adoro. Um exercício, né? E parece um exercício tão simples e ele não consegue manter a pelve estável, ou ele faz um movimento na perna e compensa aqui em cima na cervical, né? Ou ele não consegue manter o alinhamento crânio-sacral, né? Aquela pessoa que tensiona muito a cadeia posterior, né? A linha posterior como uma compensação. E aí isso pode trazer depois da aula, quando terminar, foi aquele exercício que você me deu. Não, as pessoas não conseguem se posicionar de uma maneira correta. Não tem ativação, não tem mobilidade, né? Então, tem propriocepção. Não tem Muitas vezes o problema é de propriocepção. Eu fico achando muito interessante que a gente acha que é falta de força. E aí, por exemplo, um trabalho de bíceps, né? Ou até mesmo, como eu falei, de ponte. E a pessoa sobe mais uma espinha ilíaca do que a outra. Quando você coloca a mão nas duas espinhas ilíacas, né, o terapeuta fala, sobe aqui comigo, mais aqui, vem aqui. E ele faz a terceira vez, ele já está fazendo direito. Na verdade, ele não tinha propriocepção do movimento, não era falta de força. Isso acontece com qualquer parte do corpo, com qualquer exercício. Sim. Né? Então, antes da pessoa achar que tem que fortalecer, precisa ver se ele tem propriocepção, se ele compreende o movimento, se ele já fez o movimento, se ele tem tudo isso que a gente já falou, né? Até a questão de tensão, de aderência, de até a fáscia fala muito, a gente fala muito a questão da aderência da fáscia, né? E também os trigger points, que também limitam o movimento, dão dor irradiada. Tem muitos pacientes que chegam com dor irradiada e não é hérnia de disco, não é irradiação neural, cervical, né? Verdadeira. Não é neural, né? É muscular, é de um trigger point. Então, se eu também sei avaliar o músculo, se eu sei tocar, se eu faço uma palpação e eu sinto que ali é um espasmo, né? Que o tecido ele não tá mole, né? E eu encontro pontos de tensão, eu já desconfio de um espasmo. Então, tem um livro que é muito bom que eu uso, que tem um mapa, né? Que é o Travel e Simons, que é o disfunção miofacial, que tem um mapa de trigger points. E você tem ali todo o mapa de todos os músculos do corpo e todos os seus pontos gatilhos e suas dores referidas, né? Então, eu uso bastante isso na minha avaliação, para eu saber se vem de um nervo, se é um músculo que está em espasmo, tentar diferenciar uma hipertonia, né? E as compensações que aquele corpo tá fazendo para se mover, o gasto energético que ele está fazendo para se mover. O Bushido está perguntando: a liberação miofacial oculta algum desvio postural e dores? Não entendi, Bushido. Você entendeu, Gabi? A liberação miofacial oculta algum desvio postural? E dores fins? Eu não entendi. Fala de novo, querido, que a gente te responde aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Como é o nome do livro? É Disfunção Miofacial. Os autores é Travel e Simons. Vou escrever aqui.
Tem em inglês e em português, você pode achar. Deixa eu escrever aqui. É um livro muito bom. Eu tenho ele em PDF e uso muito. Indica uma guia também. Uma guia de avaliação, que eu ia falar, uma guia, livro de avaliação, avaliação músculo-esquelética, que ajuda bastante nessa parte Achei fantástico. Uhum. de, de avaliação postural, né? É o do David Magui, que eu também uso. Tem livros que são para a vida toda. É, Valesca falou aqui, bem bacana, doutora Valesca. Postura hoje em dia, as evidências. Peraí. Postura, as evidências de hoje em dia mostram que é comportamental. Desde Goodelive ela já falava isso, né? A questão da questão comportamental com o seu encadeamento postural. O ideal é olhar as funções do dia a dia do paciente. Também, Valesca. E tem a ver totalmente com a questão psicológica também. sim, Inclusive, a gente está discutindo aqui, foi o que né, eu como falei. que vai ser depois da pandemia. Foi o que eu falei. A postura, muitas vezes, ela não é a causa, ela é a consequência. Porque, assim como o sistema nervoso autônomo, a postura, ela se adapta ao estímulo externo. Então, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente come, ou uma coisa física. Isso tudo pode influenciar na nossa postura. Então, não é assim, você não comprou o colchão adequado, você não comprou lá. Então, assim, é muito básico a gente falar que você ficar sentado com o celular vai dar dor. É uma coisa mais comportamental mesmo. É uma adaptação, a postura se adapta. Foi o que eu falei na outra live. A gente nasce, nós somos uma grande cifose, né? E o sistema neuromeníngeo, ele não acompanha o crescimento ósseo, né? De toda a coluna, por isso também a medula acaba em L2, né? Então, não acompanha. Então, você pega esses adolescentes que têm estirões, né? E que depois tem problemas de coluna tal. Então, a gente tem que olhar para esse sistema neuromeníngeo. Se eu não sei fazer isso, eu encaminho para alguém que trabalhe com essa parte, né? Com osteopatia, para trabalhar essa parte de liberação, né? Do sistema neural. Então, é exatamente isso que você falou, Valesca. A postura, ela é bem comportamental. Essa história de falava assim, nossa, a pessoa, aquela postura da menina tímida, né? Então, isso é uma coisa que é real, né? Uma pessoa tímida, ela é mais fechada, né? Ela se fecha. Uma pessoa em depressão, ela tem a postura pobre. Se ela ainda toma medicação para isso, ela é um paciente desvitalizado. E isso faz com que tenha aquela postura caída, né? Aquela falta de vitalização do corpo. Então, a nossa postura, ela responde a todo esse estímulo Ao externo. fator interno, ao fator externo, né? Exato. A questão genética, a questão congênita, atividade de vida, como a gente come, como a gente vive, enfim. Deixa eu dar só um recado aqui que perguntaram para a gente aqui, Gabi, olha, vocês têm algum curso sobre esse assunto? Então, curso de excelência em coluna, tá bombando 50% de desconto. Eu, Gabi, Marlon, Keiner, Luiz, 200 horas de formação, tá, gente? Fora as atualizações, foram vários workshops que estão junto. E vai ter agora a semana, né, Gabi? Fala aí. Né? Vai ter os 4 dias, né, de aula online ao vivo, né? O meu dia 20, eu não sei qual que é o seu dia. Meu, acho que é dia 27. Isso, então são 6 horas de aula online ao vivo, tá? Ao vivo, juntinho, grudadinho. Vou estar te E, assistindo, tá, Gabi? e eu vou ser, né, também no seu dia. Então são 3 horas de aula online pela manhã e 3 horas de aula online no período da tarde, tá? E eu vou falar sobre Pilates para coluna, a Lina vai falar de escoliose, né?
A Não, vai ser Radija, fáscia. sobre Pilates e fáscia, fáscia. Pilates e fáscia. A Radija vai falar sobre Pilates para idosos. E qual que é o assunto do Kenner, que eu não lembro? Eu acho que é treinamento funcional também. Treinamento funcional, né? Então, são 4 aulas online, tá? E é um combo, Ao né? vivo, Ao vivo. você pode comprar separadamente, pode comprar o combo também, com 50% de desconto, viu, gente? Muito bacana. Aproveita agora para estudar, que o pessoal vai precisar de vocês, Vai mesmo. né? A Luana falou aqui que o curso é ótimo. Ah, muito Que obrigada, bom, Lu. Luana, que você tá... E a gente responde, tá, gente? Vocês vão fazendo o curso e a gente vai respondendo. O curso é ótimo mesmo, muito conteúdo. Amei ter investido no curso e ainda nem consegui terminar o curso inteiro. Olha, é curso para... São Essa 200 semana horas, né? mesmo eu mandei vídeo de atualização. A gente sempre manda, né? Sim. Vídeo de atualização, respondendo perguntas e tal. Então, a gente sempre está atualizando, né? As pessoas falam assim, ah, mas esse exercício... porque a gente... Esse curso, ele está vindo desde 2015 e está vindo e a gente sempre vai atualizando, atualizando, atualizando. É tudo online o curso. Monique. É Na tudo verdade, é online, mas a gente está sempre junto, né, Gabi? Inclusive explicando aqui, explicando. Eu respondo muitas dúvidas em Instagram, né? E vocês também, e responde na hora lá também. Então, aqui o Bustido falou, a miofacial não altera a avaliação postural? Então, Bustido, altera sim. Tá? Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu faço avaliação postural e a partir do momento que eu faço um trabalho miofacial, você tem ali a mobilização da face, o distensionamento. Isso vai alterar a postura, né? Inclusive, se a postura tiver prejudicada por causa de densificação, você tem melhora da postura na hora. Se for um caso estrutural, né, Gabi, um problema de escoliose, você não vai trabalhar com mobilização facial para tratar a escoliose, mas para equilibrar. Eu trabalho para equilibrar, né, essa tensão, essa aderência, essa fraqueza muscular, né, porque a pessoa muitas vezes fica dentro do colete 20 Sim. horas por dia. Né? Então, o trabalho miofacial é interessante, mas não é um trabalho específico para postura. Na verdade, o trabalho facial, você trabalhando a face, ela nunca mais volta a ser a mesma, né? Então, você acaba criando uma modificação naquele corpo. Você espera que ele responda aquele estímulo que você deu, né? E conforme ele responde, ele pode ter uma mudança assim, bem ali na hora, igual a Alina falou, ou mais para frente ele pode apresentar uma mudança quando a gente faz. Quando a gente dá qualquer estímulo para o corpo, cada um responde de uma forma e tem um tempo para responder aquilo. Isso é com terapia manual, é com exercício, é com qualquer estímulo que a gente dê pro organismo, né? O nosso corpo, ele tem a capacidade de autocura. E nós, fisioterapeutas, né? Nós que trabalhamos com movimento, a gente dá o start para que essa autocura do corpo, ela ocorra. Sim, eu costumo dizer que existe o trabalho miofacial mais localizado, por exemplo, o esteco, né? Ele não trabalha com movimento, ele trabalha com pontos de avaliação em que você faz a mobilização, que ele chama de liberação miofacial, né? E tem o trabalho facial feito com o movimento. O trabalho, eu gosto muito de trabalhar o método esteco e depois levar para o Pilates, porque eu trabalho mobilização de face ali no Pilates. E aí sim a gente vê essa questão, né, da mudança da face. Né? Mas os estecos também avisam que se você também parar de trabalhar, você vai voltar a ter densificação. Pode não voltar com a mesma postura, pode não voltar com o mesmo problema, mas você pode vir a densificação, porque o nosso corpo, né, ele vive com tendência a se densificar. Tá? Mas por que você faria uma liberação miofacial antes de fazer a avaliação, Bushido? Não tô entendendo. Por que você faria uma liberação miofacial antes de avaliar
o seu paciente, seu aluno, sei lá. Eu não entendi. Mas é isso, eu não entendi por que a gente por que faria uma liberação miofascial antes. Para saber se vai precisar uma liberação miofacial, você tem que avaliar e saber se é necessário, né? Se você não vai. Eu não digo que vai piorar, mas, por exemplo, o próprio método que eu trabalho, eu não faço com todo mundo. O esteco eu não faço com todo mundo, que eu tenho, que é um método que dói, né? Eu busco até outras formas de mobilização facial, e tem gente que não aguenta, né? Idosos, tem idosos que aguenta, tem uns que não aguentam. Então você precisa avaliar para saber se vai ser necessário essa. Aí ele falou que ele é personal training. Entendi. E aí, dentro da avaliação também dinâmica, quando a gente está lá, a gente vai avaliar o segmento, aí a gente vai usar os testes clínicos. Isso também todo mundo me pergunta. Se continua usando os testes clínicos que a gente aprende, sim. Sempre, Você vai sempre. avaliar o joelho, você vai usar os testes clínicos de joelho. Se você vai avaliar o quadril, vai usar os testes de quadril. Então, vai avaliar o ombro, escápula, fazer cinese escapular, todos os testes você vai fazer. Quando você encontra um segmento em disfunção, até onde apresente os sintomas, você vai fazer os testes clínicos que a gente aprende mesmo. Arcos de movimento, sensibilidade, força, tudo. Tudo isso vai fazer parte da avaliação dinâmica. E falou assim, nossa, mas é demorado? É demorado, uma avaliação que vai levar um tempo. Não é uma avaliação que vai ser rapidinha, que você vai ali perguntar assim, 15 minutos, você já avalia o seu aluno, né? Gente, pode ter certeza que a avaliação é extremamente importante. Inclusive, né, a gente resolveu fazer esse tema, né, Gabi? Porque o pessoal pergunta demais sobre avaliação. Tem muita. E as pessoas, como a Gabi mesmo fala, porque como é que eu vou trabalhar a hérnia lombar? Como é que eu vou trabalhar a hérnia cervical? Não existe o exercício para hérnia cervical para hérnia lombar. Existe para aquela pessoa, naquela condição, naquele momento. Né, Exatamente. Gabi? E a gente só vai saber se a gente fizer uma avaliação. E não rotular os pacientes com uma patologia. Porque você pode ter uma lombalgia, por sobrecarga de ligamento, você pode ter uma lombalgia por conta de uma hipomobilidade no quadril, você pode ter uma lombalgia porque a torácica é hipomóvel, você pode ter uma lombalgia Tensão por uma diafragmática e tensão pessoas. diafragmática, por uma cicatriz patológica, por uma disfunção visceral, e assim vai. Então, não rotular, né? Não rotular, esse exercício aqui é bom para lombalgia, esse exercício aqui é bom para tal coisa. Então, às vezes até falo, as pessoas querem ter repertório de exercício, e às vezes você tem um monte de exercício em mãos e chega ali e você não sabe qual que você vai fazer. Né? É melhor ter aqueles exercícios, né? E que vão servir para patologia X, Y, Z. Exatamente. Que saiba aplicar. Você pode ter 3 instrumentos e saber aplicar extremamente bem esses 3, e o outro colega ter feito 40 cursos e não saber aplicar. Exatamente. 4 de 2 direito, né? Então fica assim muito querendo inventar, e às vezes você não precisa inventar tanto, né? Bota a bola em cima da chair, daí você põe o pé do aluno em cima do rolo, daí você pede para ele segurar não sei o que com a faixinha elástica lá em cima. Pelo amor de Deus, gente, ninguém pode parar em hospital agora. Murilo! Não dá Murilo, ideia. Meu aluno falando, eu sou o jovem com hernia extrusa na lombar, Murilo. Então, ele, por exemplo, Murilo, esse meu aluno, ele não tem encurtamento muscular. E ele tem uma extrusão. Ele tem boa força muscular. Ele não é sedentário, né? Então, essa receitinha de bolo que vem... E como é que é o abdômen do Murilo? Vou te perguntar. É forte? Abdômen forte? Ele é forte. Mas, assim, essa receita de bolo que vem... alongamento de cadeia posterior, né? Tratamento da hérnia.
Sim. Alongamento de cadeia posterior, fortalecimento de abdômen paravertebrais. Para ele, por exemplo, Não funciona. Eu tô te perguntando por quê. Normalmente, em pessoas fortes assim, pode ser o aumento da pressão intraabdominal, que a nossa colega perguntou há uns 15 minutos antes. exato. Entende? Então, o aumento da pressão intraabdominal, se você tem um abdômen muito rígido, né? Para onde vai essa pressão abdominal? Ou vai para baixo, e vai forçar períneo, vai forçar varizes, vai ter problemas de varizes de circulação, ou vai para cima em refluxo, ou pode ir para trás, forçando numa hérnia de disco. Então, normalmente, essas pessoas que trabalham muito fortalecimento de reto abdominal e começam a ter dor lombar, a gente também pode, né? Um dos fatores é o aumento da pressão intraabdominal. Sim. Né? Eu já atendi ele na osteopatia, então ele tinha uma tensão visceral mesmo, né? Da parte Uhum. de intestino, fica tudo preso as alças todas Sim. ficam presas ali na coluna, então, e ele corria e aquilo causava uma linha de tensão, né? Isso dá pressão intraabdominal, né? E E aí vira um ciclo. vira um ciclo. Então, ele tem Então, espasmo de pessoas, né? Então, é tudo uma reação. aí, Murilo, você virou caso clínico da gente hoje. Ninguém mandou falar comigo. Obrigada. Uhum. Obrigada pela tua participação. Gente, olha assim só. como você pode ter uma hérnia, aparece o quê? A Valesca falou, tem que manipular essa área e não adianta só alongar. Exatamente. Você pode ter uma hérnia com uma hipermobilidade e uma hérnia com hipomobilidade, né? Uhum. E aí, você vai tratar igual? Vai estabilizar todo mundo, está estabilizando todo mundo, né? Que a gente vê o pessoal que vão estabilizar. A hérnia tem que estabilizar. Eu faço assim, ai meu Deus. E não é bem Muita assim. hora nessa calma. Tanto é que... Amores, olha só. Se eu ficar com a Gabi aqui, a gente fica 2 horas. Ai, verdade, tá acabando, gente. Eu fico animadíssima com essa mulher aí, vocês aí com a gente, né? Olha só para dar o gostinho, semana que vem tem mais. Olha que bacana, conseguimos 3 lives, né? A Vol deu esse presente pra gente, pra vocês. E sigam lá, gente, Maria Alina Leite, Gabi Zaparoli, viu, gente? E nós estamos devendo um e-book, né, Gabi? Vamos ver se a gente faz para semana que vem. Vamos sim. E procurem saber sobre os cursos da Vol que estão com 50% de desconto. Daqui a semana que vem, dia 20, Gabi, que você vai estar com o curso, 6 horas de curso. Dia 20 é o meu. Hérnia de disco. Não, né? O tratamento. Pilates para coluna. Oi? Ah, vai ser Pilates para coluna. Excelente, gente. 6 horas com a Gabi. O meu vai ser de Pilates e fáscias. Tem do Kenner e tem da Radija. Tá? Fantástico. Procurem saber, sigam a gente e a gente vai se falando. Gabi, dá aí o recado que tem 1 minutinho. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Faça uma fotinha para marcar a gente. Ó. O mais importante é vocês entenderem que cada paciente é único e essa é a importância da avaliação, tá? E só assim que a gente pode traçar um tratamento, tá bom? Avaliar, estudar anatomia e biomecânica para eu saber de onde vem, por que que vem, o que que faz, por que que dói assim, por que que é aquele sintoma, tá? E não tem problema Estudar nenhum sempre. a gente trabalhar interdisciplinarmente, né? Se você não tem outro tipo de ferramenta, você encaminhar para o profissional que tenha. Com certeza, sempre. Obrigada, Gabi. Prazer estar com você. Prazer estar com vocês, tá, gente? Muito Deus obrigada. abençoe e boa noite.